seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá no ar A Magia do Futebol, um videocast oferecido por Coca-Cola pra gente falar muito sobre Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana. E hoje, o convidado do dia é um cara que eu já conheço, faz tempo, né, Galvão? Amigo de longa data, hoje tá no SBT, trabalhando muito na Sul-Americana. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Isa. Grande Isabela Labate. Já são 12 anos aí, desde que eu entrei na Band, pelo menos, né? Você entrou, acho que logo em seguida, não demorou muito. 2013. Um ano depois você entrou e a gente já estava junto ali nas coberturas internacionais pela TV Bandeirantes. Hoje você tá aí brilhando com a Coca-Cola, com a Libertadores, com a Conmebol Sul-Americana e a gente tá lá também acompanhando a Copa Sul-Americana pelo SBT. Torcendo pelos clubes brasileiros, né? Porque aqui a gente não vai esconder, né? A gente torce para os clubes brasileiros irem bem longe, claro, na competição. A gente fala lá no SBT que é questão de necessidade. Com certeza, mas parte do nosso trabalho, exato, né? Exato. Não, e a gente vai falar muito das competições que estão em curso. Vem aí quartas de final das duas competições, com jogos bem quentes. Inclusive, jogos vão ter 2 brasileiros, né? É normal que a gente chegue nessa fase aí das competições com brasileiros se tirando, porque a gente tem muito time aqui do Brasil nas competições. Isso mostra a força do nosso futebol no continente. Mas antes eu queria te perguntar, quando você pensa em Libertadores, em Sul-Americana, qual é a sua primeira lembrança, assim, em relação mesmo com a competição, não necessariamente só a profissional? A primeira da vida. Da vida. A primeira da vida, de verdade mesmo, foi a conquista do São Paulo em 92. Eu sou um pouquinho mais velho, então eu lembro que aquela conquista do São Paulo em 1992 da Libertadores contra o Newell's Old Boys da Argentina e que passou na Rede OM aqui no Brasil com narração de Galvão Bueno, né, que foi um marco na época, um negócio assim... Né, a Rede OM, para quem não sabe, hoje é o que é a CNT, que é uma emissora importante, mas é uma emissora pequena, né? Sempre foi uma emissora pequena no Brasil. E ali, puxa vida, como assim tá passando numa emissora menor? E o São Paulo ganhou a Libertadores e despertou, a verdade é essa, né? Despertou a paixão do brasileiro pela Conmebol Libertadores, né? Até então, claro que era um torneio que todo mundo respeitava, mas a conquista do São Paulo, poxa, elevou a competição para um outro patamar. Então, aqueles jogos foram muito marcantes para mim. Toda aquela campanha do São Paulo eram São Paulo e Criciúma, os representantes brasileiros, numa época que só tinham 2 brasileiros. E o São Paulo elimina o Criciúma nas quartas. Na semi agora, eu não lembro se foi um time do Chile, na final, o Newell's Old Boys da Argentina, no Morumbi lotado. Puxa, na época que cabiam mais de 120 mil torcedores no Morumbi. Ficava todo mundo se espremendo, né? Ficava, era muita loucura aquela época. E todo mundo comprava ingresso. Hoje em dia, você falar isso, as pessoas não conseguem imaginar, né? Todo mundo comprava ingresso na mão ali, na hora. Sim. Então formava... Na bilheteria. Formava-se filas enormes, cara. Que, pô, no Morumbi era na Jorge João Saad inteira. No velho Palestra ia até o outro lado da Francisco Matarazzo e ficava desde madrugada a fila. Desde madrugada, exatamente. Já fiz isso, viu? Você já fez? Já fiz isso. Em 92 eu era muito pequena, mas eu peguei essa fase de madrugada pra fila. Coitada da minha mãe, né? A gente faz os pais sofrerem, porque nessas horas eu era criança, né? Não dava pra ir sozinha. Mas já fiz, minha mãe, lembro assim de uma final, inclusive do meu time, da minha mãe pegar o banquinho e a gente 3 horas da manhã ir pra fila pra comprar ingresso. Era essa época, e todo mundo comprava e colocava 120 mil pessoas no estádio e era uma loucura, mas enfim, foi realmente marcante aquela conquista do São Paulo, porque mudou. A partir daquela conquista, todo mundo quis ganhar Libertadores, né? E tanto é que os anos 90 nós temos muitos brasileiros campeões da Libertadores, né? Depois daquela
Primeira conquista do São Paulo. Engraçado que todo mundo que viveu essa conquista do São Paulo fala sobre isso, sobre essa virada de chave, né? Como eu disse, eu era mais nova, não lembro. Mas todo mundo fala que foi aí que realmente os brasileiros começaram a dar importância e pensar, nossa, eu também quero. Pela forma com que o São Paulo tratou a competição, tratou essa conquista. Você acha que o clima de Libertadores no Brasil mudou? Mudou. Mudou porque, assim, o futebol ele sempre foi muito movido à rivalidade, né? E nunca vai deixar de ser. Então, até ali, o Santos tinha um bicampeonato nos anos 60, na era do Pelé, mas o próprio Santos, depois, na sequência daqueles anos dourados, o Santos meio que não dá a mesma importância para a competição, porque era realmente um problema a violência, né, nos campos sul-americanos, gramados muito ruins, enfim. A história é bonita, ela precisa ser valorizada, mas ela também teve muitos percalços para chegar até aqui. E a Conmebol Libertadores, ela passou por momentos de muita desvalorização mesmo, né? Principalmente aqui para o futebol brasileiro, nesse início dela. E aí depois tem uma conquista isolada do Cruzeiro, uma conquista isolada do Flamengo e uma conquista isolada do Grêmio, né? Agora, quando o São Paulo ganha a Libertadores, aí mexe com um mercado muito grande, que é o mercado aqui de São Paulo, e com outras duas torcidas enormes, Corinthians e Palmeiras, que não tinham, né? E aí ficou e o São Paulo vai para Tóquio e ganha o Mundial, né? Então aí tem esse negócio ainda de, olha, quem vai atravessar o mundo, quem vai pro Japão. Tanto é que os times ganhavam a Libertadores e já colocavam a faixinha lá com a bandeira do Japão, tal, ó, vamos pra Tóquio, vamos pro Mundial. E isso foi tudo consequência daquela conquista do São Paulo de 1992. E aí depois, nossa, nunca mais a Conmebol Libertadores foi a mesma. A partir dali, pra gente, sempre teve um valor enorme e só aumenta. Eu diria a você que nos últimos 10, 15 anos, nossa, a Conmebol Libertadores é tudo, né, para o torcedor brasileiro. Sim, tudo. Não, realmente move muito o nosso futebol, o nosso calendário, né? Quando tem a Conmebol Libertadores e a Conmebol Sul-Americana também, as pessoas realmente se mobilizam e pensam que tem um monte de time que poupa em outras competições e tudo mais. E como tem sido para você trabalhar com a Sul-Americana? A Copa Sul-Americana é muito legal também, cara, porque é uma competição que a gente também tem trazido mais valor nos últimos anos, né? Infelizmente, ela passou um período aí fora da TV aberta e isso não tem jeito, isso diminui o valor, porque nós estamos num país em que ainda a população está muito concentrada na TV aberta, né? Todas as pesquisas comprovam isso. E quando ela volta a fazer parte de uma televisão aberta que tenta ao máximo valorizar o torneio, puxa, ela passa a ter um outro valor. Hoje é o que eu falo no rádio, né, no meu programa na Transamérica. Hoje é o seguinte, você já sabe, terça-feira é dia de Sul-Americana, quarta de Libertadores. Sim. Né? Já ficou marcado na cabeça das pessoas. Claro que tem jogo de Libertadores na terça também, tem jogo de Sul-Americana na quarta, mas já todo mundo sabe que, vamos dizer assim, o Prime, né, o jogo principal, na terça vai estar para todo mundo assistir na Sul-Americana, na quarta para todo mundo assistir na Libertadores. E isso valoriza o continente, valoriza o futebol do continente. Acho que a mudança de regulamento recente também, dando a oportunidade de times que vêm da primeira fase da Libertadores disputar a Sul-Americana, tornou a Sul-Americana mais forte. Apesar de que ano após ano nós estamos vendo que os times da Sul-Americana é que estão ficando na competição, né? Não são os times que vêm da Libertadores que, vem os times da Libertadores, agora vão passar por cima. Não tá rolando isso. Pelo contrário, acho que nessa fase da Sula, se eu não me engano, acho que é só o Libertad, viu? Se eu não me engano, acho que é só o Libertad. O Palestino também. Não, mas foi eliminado. Foi eliminado, nas oitavas. Acho que entre os 8 finalistas, só o Libertad ficou, que veio da Libertadores. Então mostra como a Sula tá mais forte, cara. Como hoje a Conmebol Sul-Americana
É uma competição de altíssimo nível. Até porque a Conmebol Sul-Americana hoje ela já começa com times muito grandes, né? Assim, se você for ver nesse ano, a gente já começou com o Boca Juniors, começamos com o Corinthians, com Fortaleza, com o Cruzeiro. São times que têm muito peso, Sim. né? Então, e a gente vê os times grandes do continente dando muito valor para essa conquista também. Quando o São Paulo perde a final em Córdoba, os São Paulinos ficam arrasados. Sim. Né? Sim. Porque, de fato, tem uma importância você voltar a marcar seu nome no continente, de alguma forma, né? Perfeito. E essa coisa da final única também valorizou demais, meu. Eu gosto. Não, eu sou apaixonado, meu. É muito emocionante. E assim, e as pessoas... Eu entendo até a argumentação de que, poxa, é um continente com longas distâncias, né? Então é mais difícil e tal. Só que tem que... tudo aquilo que você consegue fazer de ativação em um jogo, né? E a forma como você mobiliza as torcidas para viajarem, claro que com algumas escolhas que podem ser melhores do que as outras, mas o que nós vivemos o ano passado lá em Punta del Este... o estádio era pequeno, mas o estádio estava lotado. Foi muito legal. Cidade parou, as duas torcidas invadiram. A torcida do Fortaleza atravessou o continente, literalmente, né? Histórias, né? Tipo, a gente conheceu pessoas que foram de ônibus, passaram dias no ônibus, pessoas foram de carro. Pois é. E, cara, Punta del Este é no sul, Fortaleza saiu do Nordeste, a LDU saiu do Equador e o estádio tava lotadinho. Foi uma transmissão emocionante que a gente fez pelo SBT e uma pena pro futebol brasileiro que o Fortaleza perdeu. Mas aí que tá, se você escolhe e você tem uma felicidade na escolha, você consegue lotar um estádio, você consegue mobilizar duas torcidas e esse jogo nunca mais vai ser esquecido. Sim, é um jogo muito único mesmo. É jogo único mesmo, né? Porque são jogos que sempre vão entrar pra história. Sempre. E eu acho que todo mundo que ganha e que perde sempre vai lembrar disso, né? Sempre. Como foi na Libertadores do ano passado, o Fluminense vencendo a sua primeira diante do Boca Juniors, que é um grande do continente também. Maracanã lotado. Nossa. Então é sempre muito arrepiante, né? Se o River chegar na final da Libertadores esse ano, provavelmente em Núñez, meu Deus do céu, imagina tudo... que vai mobilizar essa final de Conmebol Libertadores Seja onde for em Buenos Aires. já vai ser um negócio absurdo. Né? Então é muito legal. E aí você fica sempre pensando, né? Projetando. Nossa, mas qual torcida vai? Qual a torcida que tem capacidade de lotar um estádio? E isso é muito legal. Isso é muito bacana. Legal. Eu te perguntei sobre a sua lembrança, né? Com as competições, assim, mesmo sem ser profissional. E profissionalmente, você tem algum jogo que marcou, assim, talvez sua entrada nas competições, algo que te marcou, que você fala, nossa, esse jogo eu vou guardar pra sempre? Sim, eu fiz muito, né? Porque agora eu tô no SBT, tô fazendo TV aberta e a exposição, evidentemente, ela é maior. Mas a primeira final de Libertadores que eu fiz, que foi muito marcante pra mim, foi Inter e São Paulo, 2006. Que eu fiz pela Rádio Transamérica. Essa foi muito especial porque eu me lembro de estar em Porto Alegre, né? Eu estava acompanhando o São Paulo aqui como setorista aqui em São Paulo. Mas eu lembro da torcida do Inter viver aquele dia de uma forma mágica mesmo, não tem outra expressão. Que era a primeira Libertadores deles e o Grêmio já tinha. Então era uma coisa assim que... os caras chorando, assim, sabe? Puxa vida, agora a gente também pode falar que é campeão da América e tal. Então, foi realmente muito especial. E aí tem as finais que eu fiz agora, recentemente, pela TV, que são muito marcantes, né? Tanto Palmeiras e Santos, quanto Palmeiras e Flamengo. E eu fiz Flamengo e Atlético Paranaense também. Eu tenho uma coisa que essa eu vou levar pra mim, essa ninguém pode me tirar. Nas 3 finais de Libertadores que eu fiz, a gente sempre estava em 2 repórteres. Os 5 gols que saíram nas 3 finais saíram do meu lado. Que isso, Galvão? Não, então se meu time for para uma final, aí eu vou pedir para você estar do lado do gol que ele estiver atacando, hein? Cara, eu dei muita sorte. Os 5 gols foram do meu lado. Foram gol do Breno Lopes, gol do Rafael Veiga, gol do Gabigol, gol do Daverson e o gol do Gabigol contra o Atlético Paranaense.
Todos os gols eu tava atrás do gol. Gente, que pessoa sortuda. Bom, vocês fiquem de olho aí, final da Sul-Americana, onde que ele vai estar, hein? Na final da Sula do ano passado, pra ser justo, foi 1-1, né? Eu tava do lado do gol do Fortaleza, mas não tava do lado do gol da LDU. Mas deu a sorte pro time brasileiro. Então tá tudo certo. O gol do Fortaleza foi aqui do meu lado. Muito bom, muito bom. Agora, você falou das finais aí que você fez. Tem a história do todos de pé, né? Sim. Na Libertadores, Palmeiras e Flamengo, né? Não, Palmeiras e River. Foi Palmeiras e River, é verdade. Foi Palmeiras e... Nossa, que esse jogo também... Na semifinal. Foi um negócio surreal, né? Você lembra? Conta aí pra gente de novo, porque viralizou isso. Viralizou. Essa história, puxa, vai me acompanhar, né? O resto da minha vida, né? Não tem jeito. Na semifinal, o Palmeiras tá perdendo o River Plate 2-0, 40 do segundo tempo, aquele sufoco, aquela loucura. Foi um negócio bizarro, E o Luiz Alano, que foi o narrador da transmissão do SBT, ele me pergunta uma pergunta óbvia, assim, como é que tá o banco do Palmeiras? Tipo, o clima, né? E eu olho pro banco, na época ainda pandemia, então a gente ficava na arquibancada, a gente nem ficava dentro do campo, né? Eu olho pro banco e eu vejo todos em pé. Então eu só começo a frase, todos em pé. Mas eu não me ouço, e isso foi muito estranho, porque a transmissão inteirinha eu falava e me ouvia no retorno, né? A gente sabe como é isso, né? Não é sempre que você se ouve, mas naquela transmissão eu tava me ouvindo o tempo todo. E eu não me ouvi. Então eu não tive dúvidas. Se eu não me ouvi... Não tava indo. Eu não tô no ar, né? Então eu começo de novo. Todos em pé. Não foi pro ar. Todos em pé. Quando eu fiz o terceiro Todos em Pé, eu virei pro meu produtor que tava do meu lado, né? O Thiago Regis, hoje trabalha na Rede TV, gente boníssima. Sim, muita gente boa. Pois é. Tipo assim, eu fiz um sinal pra ele, ó, tipo, não tá no ar, né? Mas eu não falei isso, mas eu fiz um sinal. Não tá no ar. E falei, todos em pé de novo e não saiu, né? Então, enfim, eu falei 5 vezes, né? Eu falei 5 vezes. E quem tá em casa não entendendo nada, achando que você tava louco também, porque o jogo já tava louco, né? O meu chefe, né? Que é um dos caras mais legais que eu conheço, o Thiago Galassi, ele... Lá no Switcher, no SBT, ele vira pro pessoal e fala assim, tira ele do ar que ele enlouqueceu. Tira ele do ar que ele enlouqueceu. Muito bom. Mas assim, realmente, simplesmente eu achava que eu não estava no ar, né? E aí eu desligo o microfone, fico na minha, não foi pro ar, né? Não foi. E espero terminar o jogo. Quando termina o jogo, que já era 40 do segundo tempo, né? Quando termina o jogo, aí eu vou saber lá do meu produtor, na verdade eu vou conversar com ele, com o Thiago Regis. Falo, agora eu não sei que problema que deu que não foi pro ar agora no final. Você consegue ver aí o que aconteceu? Aí o Thiago diz, não, tava no ar. Eu falei, não tava, eu não tava ouvindo. Não, tava no ar, tava assim. Falei, como? Não, é que eles mudaram e aí você deixou de ouvir o retorno. Eu falei, mas agora... aos 40 do segundo tempo e não me avisam, né? E aí eu... Nossa, aí... Na hora, Isa, o que passa pela sua cabeça é vergonha. Eu sei bem como que é. O seu ao vivo nos proporciona isso às vezes. O que passa... Putz, eu pensei assim, cara, que vergonha que eu passei. Cara, eu falei, então eu parecia um idiota repetindo. Fato, né? De fato, eu parecia um idiota repetindo a mesma coisa. Cara, o que as pessoas estão pensando? Não, falhei, né? Aquela coisa você pensa assim, não, nunca mais vão querer esse repórter maluco, né? Aí só quando eu saí do estádio que eu tive coragem de pegar o celular. E aí eu vi que a galera gostou, né? Gostou. Eu acho que pelo clima do jogo meio que casou, né? Porque realmente tava todo mundo em pé, em casa, porque como era a pandemia, ninguém conseguia ficar no sofá naquele jogo. Foi um negócio, tipo, surreal. Imagino que pra você que tava dentro do estádio... Não, é verdade. Foi dos jogos mais... É que uma pena que não tinha torcida, porque se tivesse ia ser uma loucura ainda maior. Eu acho que o Palmeiras perderia se tivesse torcida. Pode ser, a gente nunca vai saber disso. Mas foi um negócio, assim, eu acho que dos jogos... foi um jogo histórico mesmo. Foi. Não, Pela forma com que foi, o Palmeiras conseguindo uma boa vantagem lá na Argentina e a gente pensando, bom, agora já era, né? Acabou.
E aí chega aqui, o River amassa o Palmeiras, aqueles gols anulados, enfim, anulados corretamente, mas são as coisas que acontecem no futebol, né? Como aconteceu agora com o Palmeiras contra o Botafogo. Foi. Né? Que o Palmeiras tem o gol anulado no fim da partida. São coisas que acontecem no futebol, mas eu imagino que pra você tenha sido uma loucura ter vivido isso, né? Foi demais. Foi muito legal e assim... E no final, quando eu vi a repercussão, que tinha sido uma repercussão positiva, né? Apesar de demonstrar... Virou um negócio engraçado. Uma certa loucura ali no momento, mas a galera levou na boa. E assim, e os mais experientes entenderam que tinha um problema, né? Então, que não era uma coisa assim que o repórter tinha. Tava maluco, o gerente enlouqueceu, todos em pé. Os mais experientes falaram isso, mas acabou sendo muito engraçado. Eu fiquei aquela noite eu fiquei até 5 horas da manhã vendo os memes que os caras fizeram. A internet é boa, né? Nossa! Quando é pra internet ser boa, a internet é boa. Rolou muito meme. E o que eu recebi de mensagem assim de gente... Olha, eu não entendi nada, eu só sei que eu fiquei em pé na hora. Parecia uma ordem. Beleza, você mandou, eu vou ficar. Mas vou te falar, esse dia, se a pessoa não tava em pé, ela tava deitada no chão, estirada. Porque assim, quem torcia pro Palmeiras tava passando mal, via a hora de eu acabar, o jogo não acabava. E quem não torcia pro Palmeiras, tava torcendo contra o Palmeiras, também tava desesperado. Foi isso mesmo, foi muito louco, cara. Foi um negócio maluco, esse jogo. Coisas que a Libertadores nos proporciona, né? Eu acho que, assim, é claro que todos os campeonatos têm sua emoção e tudo mais. Mas não sei se você tem essa mesma impressão de que as competições continentais, elas têm uma magia tão forte, mexe tanto com a paixão do torcedor, que tem emoções específicas que você só vive sim. nelas. O mata-mata, de forma geral, ele já tem esse componente, né? E aí você tem coisas muito imprevisíveis. Vamos pegar aqui a última semana da Copa Sul-Americana. Os últimos jogos, né? Puxa, que foi aquele Corinthians e Bragantino? Classificação na mão do Corinthians. Corinthians dando um baile no primeiro tempo, todo mundo tranquilo. Bom, na minha cabeça, eu tô trabalhando na transmissão já pensando na próxima fase, como é que vai ser a sequência, né? E aí, daqui a pouco, 3 minutos, o Bragantino vira. E aí, nos pênaltis, o Bragantino tem a chance de classificar e aparece no último pênalti dos 5 previstos a figura do goleiro do Corinthians, que aí ele vai pegar 3 seguidos. Né? Quer dizer, ele passa 4 pênaltis sem pegar nenhum, aí chega no 5º pênalti ele pega e de repente ele pega 3 seguidos e classifica o time. Né? É uma história que é isso que você falou, são histórias muito singulares, né? Poxa, Cruzeiro e Boca, o Cruzeiro teve um jogador a mais desde do primeiro segundo de jogo. 10 segundos de jogo. Aí o Cruzeiro faz 2-0 com 20 minutos, mas acabou o jogo. Acabou. Goleada. Não vai ter como o Boca segurar. Aí o Boca, de repente, diminui, leva para os pênaltis, aí fica aquela coisa, nossa, agora o Cruzeiro perdeu a chance de eliminar o Boca 90 minutos com 1 a mais. Aí o Boca perde nos pênaltis. Que é uma coisa que a gente viu que é bem difícil, né? No ano passado, na Libertadores, todas as fases, o Boca usou esse artifício, porque sabia que era bom, tinha um goleiro bom nos pênaltis. É isso. E aí tinha o Cássio de um lado e o Romero do outro. O Cássio que, poxa, já tem fama de pegar pênalti contra o Boca, né? Nos confrontos que ele fez contra o Corinthians. Aí o Romero que pega 1 milhão de pênaltis, chega na disputa de pênaltis, nenhum pega nenhum. Sim. Termina porque o Merentiel chuta a bola pra cima. Não, e é engraçado como o futebol tem interligações inusitadas, né? Porque vai o Cássio, que era o goleiro do Corinthians, que tem uma baita história com o Corinthians, que sempre pegou pênalti, mas que no fim não pegou nenhum pênalti nessa disputa, contra um cara que jogou no Palmeiras, né? Que é o Merentiel, e o Palmeiras tem esse histórico também de não ir tão bem em pênalti, e justamente o destino faz com que o Merentiel erre o último pênalti. É incrível, é incrível. E o Cruzeiro avança para as quartas. Então realmente é especial, né? Uma competição como essa
E você citou Palmeiras e Botafogo, cara, o que foi aquilo? Foi uma loucura, né? Então, Foi outra loucura. Aí a gente já fica ansioso pelos próximos. Com certeza. Não, eu assim, acaba a semana de Libertadores e Sul-Americana, eu já tô pensando na próxima. É isso. É muito gostoso trabalhar, viver isso, né? Pra mim, assim, pro torcedor também é especial, mas pra gente que trabalha também é muito especial. Muito, demais, demais. E viver esses jogos dentro do campo, pra mim é um grande privilégio. Não sei se pra você também você enxerga isso, porque eu acho que toda a atmosfera que envolve o jogo, você tá dentro do campo, tá vivendo ali aquilo de perto. E pra mim, assim, o que me chama muito a atenção é você escutar a torcida dentro do campo. Sim. Né? É emocionante, é emocionante. E essas finais únicas, pra mim, tornaram a emoção maior. Que de você estar num estádio dividido, tão longe dos seus locais de origem, é muito legal. Tanto as 3 que eu fiz de estádio dividido, uma nem tanto, Guayaquil, Flamengo e Atlético Paranaense, realmente ficou difícil a logística para as 2 torcidas irem até lá, mas Palmeiras e Flamengo e agora Fortaleza e LDU foram finais muito legais. Muito especiais mesmo, assim. De viver, de fazer, de sentir. Sim. E de tentar se conectar com aquelas pessoas e com aquilo que elas estavam sentindo. Não, realmente tem muita emoção envolvida. Falando de Sul-Americana, a gente vai ter um confronto agora brasileiro, que é um confronto que se repete. No ano passado também aconteceu na semifinal, que é um Fortaleza e Corinthians, de 2 torcidas muito apaixonadas. O que você espera desse jogo? Eu acho que vai ser um confronto bem equilibrado, viu? Eu acho que mais equilibrado do que foi no ano passado. Você acha? Mesmo o Corinthians em crise. Então, curioso, né? Porque, assim, o Corinthians hoje tá pior, né? É só olhar pra classificação do Campeonato Brasileiro do que tava ano passado. E o Fortaleza tá melhor do que tava ano passado. Líder do Brasileirão hoje. Então, os 2 times estão em estados diferentes. Porém, o jogo do Corinthians hoje, ele é mais competitivo do que era no ano passado. É um jogo em que ele consegue equilibrar melhor as forças, principalmente fora de casa, que foi onde o Fortaleza passou por cima do Corinthians no ano passado. E tem mais um detalhe. A decisão é em São Paulo. É em São Paulo. É em São Paulo. Então, mas o Corinthians perdeu agora pro Bragantino. Mas é outra situação. Era um jogo que o Corinthians já tinha entrado com a vantagem. Já estava ganhando, já pode ter dado ali uma relaxada, 3, 4 minutinhos. Quando você entra precisando fazer o resultado com a sua torcida a favor, essa é uma vantagem que você tem. Né? Como foi pro Fortaleza no ano passado. Então, eu vejo um confronto muito equilibrado. Para mim é meio a meio, viu? Não tem favorito. E tem 2 argentinos, né, que estão nos seus clubes, claro, com histórias diferentes, que comandam os seus times. A gente tem o Vojvoda, que está desde 2021 no Fortaleza, com um trabalho muito fortalecido, né? O trabalho do Fortaleza é muito bom, né? Tanto de gestão, de elenco, de bastidor mesmo, né? De contratação, enfim, de manutenção. E do outro lado, a gente tem o Corinthians, que tem uma história um pouco diferente, mas que traz um cara, que é o Ramon Dias, que também tem muita história sul-americana. É um cara que é ídolo do River Plate, ganhou muito. Você acha que tem um dedinho dele aí nisso, nessa questão da competitividade do Corinthians hoje? Tem. Com certeza. Com certeza. Eu acho que passa por ele também. Por ele e pelo filho, né? Porque os 2 meio que trabalham juntos, né? Eu brinco nas transmissões que é a família Dias. A família Dias escolheu ali, ó. Vai entrar o Wesley agora. Mas, enfim, passa assim por eles. E no jogo que teve no Campeonato Brasileiro entre as 2 equipes, apesar da vitória do Fortaleza, o Corinthians jogou melhor. Sim, o Corinthians foi bem mesmo. Teve oportunidades, né? Então, isso não tira nada a qualidade do trabalho do Juan Pablo Vojvoda, que o que ele faz é histórico. Claro. E seria também uma história bonita para o Fortaleza poder voltar a uma final de Sul-Americana um ano depois de perder do jeito que perdeu, que doeu muito, né, nos pênaltis. Podendo fazer o pênalti do título, né? Então, nossa, dói demais isso, né? A gente sabe que pro torcedor esse sentimento não passa. Ele vai ficar lembrando disso. Se o Fortaleza não ganha,
Nossa, vai ficar lembrando disso anos pra frente. Então seria uma história muito bonita também do Vojvoda levar de volta o Fortaleza a uma final, mas para isso vai ter que passar pelo Corinthians e não acho que vai ser fácil, não. Não, são dois gigantes, né? Dois times muito grandes, dois times que têm um peso. Acho que talvez seja dos confrontos mais equilibrados que a gente vai ter nessa fase de Sul-Americana. Agora, pensando nas chaves e tudo mais, a gente quer um brasileiro na final. Ah, sim! Qual que é o time brasileiro que você enxerga hoje que tem mais condições, pelo que tem apresentado, pelo chaveamento, enfim, de chegar à final da competição? Não, eu acho que pelo chaveamento é o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro pega o Libertad tem um bom time e tal, mas até passa por um momento de instabilidade lá no campeonato local deles, o Paraguai, então acho que o Cruzeiro tem boa chance. E aí, se ele passar, ele pega Lanús ou Medellín, né? Acho que o Cruzeiro tem boa chance, mas é aquela coisa, por via das dúvidas, tem que torcer muito pro Atlético já eliminar o Racing, que aí já tem um garantido, né? Que vai ser um jogo dificílimo também. Nossa. O Racing tá muito bem. O Racing venceu tranquilamente o Huachipato, que deu canseira pro Grêmio. Na Libertadores. Venceu o Grêmio na Libertadores em casa. Então o Racing tá muito bem. Pra mim é um dos fortes concorrentes. Não, tá bem mesmo. É a melhor campanha da Sul-Americana. Hoje um dos primeiros colocados do Campeonato Argentino. Tá com um time jovem, time bom. Mas se o Furacão passar, a gente já tem garantido um brasileiro. É verdade. Olha, com todo respeito ao Racing, mas nós somos brasileiros, então a gente vai torcer pro nosso lado aqui, entendeu? É isso. E de Libertadores, se você tivesse que arriscar uma final hoje... Eu acho que o River vai passar. Eu acho que é duro dizer isso, né, para as torcidas de Atlético Mineiro e Fluminense, que estão no mesmo lado da chave, mas me parece que o River é o favorito daquele lado. Né? Pega agora o Colo-Colo, deve passar, e aí, seja qual for o brasileiro, nenhum tá jogando tão bem nessa temporada, né? Nem o Atlético Mineiro, nem o Fluminense. Mas, claro, Libertadores é tudo diferente, pode, sei lá, entrar alguma mágica. Tem a questão do River ter tido a melhor campanha da primeira fase, então, com certeza, passando, vai definir a semifinal em casa. Exato. E essa motivação de jogar final em casa. Galhardo de volta, que tem um peso muito grande pra eles, né? Vai ser complicado. Passaram também o time. Vai ser complicado tirar o River dessa final. Eu vejo dessa forma. Agora, do outro lado, amigo... Nossa, mãe. Aí é difícil, hein? Desde que saiu o sorteio, né? Na hora a gente olhou pro outro lado e falou... esse lado aqui pegou, né? Porque a gente teve Palmeiras, Botafogo, São Paulo, Flamengo. Você tem um Peñarol que tem um peso também, né? Apesar do futebol uruguaio não estar vivendo o seu melhor momento. Mas, querendo ou não, é sempre difícil jogar lá no Uruguai com a torcida do Peñarol contra. Lembrando que o Flamengo faz o segundo jogo lá, nas quartas de final. Mas realmente é difícil, né? Mas se você tivesse que apontar um hoje, pelo futebol que tem jogado... Muito complicado. Nossa, muito. Eu acho que quem passar de São Paulo e Botafogo, pode ser assim a resposta? Pode ser. Porque eu vejo hoje quem passar de São Paulo e Botafogo passando muito fortalecido. Muito. Chegando muito grande na semifinal, sabe? Sim, eu imagino pro botafoguense, né, que passou o ano passado... Incrível, né? Uma decepção enorme no Campeonato Brasileiro, né? Tendo toda a vantagem. Eu imagino se o Botafogo chegar nessa final de Libertadores, o que vai ser. Porque simplesmente o Botafogo, para chegar na final da Libertadores, tem que ter eliminado o Palmeiras, que criou-se essa rivalidade, principalmente esse ressentimento da torcida do Botafogo, porque no fim o título acabou ficando com o Palmeiras, né? Do Brasileirão. Então, eliminando o Palmeiras, que já é um alívio para eles, eliminando um São Paulo, que também é... Aliás, os 3 times tricampeões, né? Exato. E, eventualmente, se o Flamengo passar do Peñarol, pegando um rival regional, o Flamengo, que também é tricampeão, chegar à final pro Botafogo vai ser enorme. Nossa. Enorme. Não, e o Botafogo, se você parar pra pensar, desde o ano passado, desde tudo que aconteceu, o Botafogo teve que superar muita coisa, né? Quer dizer, o Botafogo teve que disputar a fase preliminar da Libertadores. E aí tem que passar por um Bragantino. Aí o Botafogo, na primeira fase, ele perde os 2 primeiros jogos. Ele tem que dar a volta por cima. Perdeu em casa pro Atlético Júnior da Colômbia. Então,
cara, com certeza essa história seria grande, mas e pro São Paulo, né, depois de quase 20 anos, voltar a ganhar uma Libertadores, para esse Flamengo multicampeão, enfim. Mas eu acho que sai de São Paulo e Botafogo. Tá bom, então o finalista desse lado. Vou aceitar a sua resposta. Então Nossa, talvez o que vai ter de River e São Paulo ou um River disso? e Botafogo. Fechado. É um bom palpite. É difícil, né? Realmente, assim, é bem equilibrado ali. É quase uma Copa do Brasil dentro da Libertadores. É isso. Que bom, né? Que o futebol brasileiro hoje é assim, né? Exatamente. Hoje passa por cima mesmo. Sim, não, exatamente. Pra gente é sempre muito bom, né? Então, dá pra arriscar aí um favorito nas competições? Você falou que o River, você enxerga um pouco de favoritismo? Eu vou colocar o River como favorito na Libertadores simplesmente porque ele vai estar tendo a chance de decidir na sua casa, né? Então, na verdade, a gente dá a cara pra bater. É um achômetro, né? Porque vamos combinar que... a gente dá a cara pra bater pra gente apanhar mesmo, né? Aqui, né? A verdade é essa, né? Porque... Mas, enfim, como nós temos que fazer, e eu também gosto disso, acho que a brincadeira é válida, né? Faz parte, pra depois o cara tirar sarro. Claro. Né? Sabe nada, tá vendo? Fica falando bobagem aí, né? Mas, enfim, pra arriscar um favorito, eu arriscaria o River. Por esse fator, porque eu acho que a chave dele propicia que ele chegue à final e porque ele vai jogar na casa dele. E puxa, na Sul-Americana, nossa, aí é mais difícil, meu. Mais difícil, né? Eu também acho o Sul-Americano bem previsível. Nossa, aí é muito, muito, muito difícil. Muito. Mas vamos lá, eu vou ter que arriscar, né? Uma final brasileira e... Eu vou de Corinthians. Corinthians? Beleza, então fechado. Aí no fim, quando saírem os campeões, a gente vê se você tá bom de palpite. Fechado? A chance é zero, né? Ué, sabe? Agora, pra terminar, tem algum... Eu amo. Tem algum perrengue que você passou já? Nossa. Que você pode compartilhar com a gente nessas competições? A gente já passou muita coisa, né, Isa? Mas assim, a minha maior história, na verdade, ela não tem nada a ver com um jogo em si, aquilo que aconteceu dentro de campo. Na Libertadores, indo para o SBT em 2020, eu fui contratado, né? Tô lá na emissora até hoje, já são 4 anos. Muito felizes, graças a Deus. E... o SBT estava se estruturando, né? Fazia muitos anos que o SBT não tinha uma equipe de futebol. E aí a nossa primeira transmissão é em La Paz, Bolívar e Palmeiras. Eu chego assim na segunda-feira, jogo na quarta, não dá tempo de enviar o repórter para La Paz, nem não se esqueçam que era a época de pandemia. Nem tinha voos com frequência para enviar o repórter para La Paz. Beleza, não fomos. Transmitimos daqui, como a gente chama do off-tube, né? Do telão. E aí o próximo jogo, na semana seguinte, é Guarani do Paraguai e Palmeiras, em Assunção. Aí esse jogo, a gente se programa, a gente tem tempo, vamos enviar o repórter. Mas como é que vai enviar o repórter? O Paraguai fechou o aeroporto na pandemia, não podia viajar de avião. Mas é o Paraguai, então vamos mandar de carro. Então como é que vai fazer? Vai até Foz do Iguaçu, de avião, e aí atravessa a fronteira de carro. Mas o governo paraguaio não queria aceitar sem a quarentena, aquela coisa toda, tal, por conta da pandemia. Enfim, a Conmebol, entendendo a situação, querendo ajudar também uma emissora brasileira que voltava a transmitir a Libertadores em TV aberta depois de muitos anos, ela fez, a Conmebol fica no Paraguai, ela fez lá uma autorização, uma permissão temporária para que eu pudesse entrar lá. A permissão temporária era exatamente, rigorosamente, uma pessoa, então só podia eu, né, o cinegrafista, foi contratado local do Paraguai e toda a equipe, e só poderia ficar 24 horas em solo paraguaio. Foi a permissão que me concederam. 24 horas. Então a gente pensou, avaliou, mas vamos, né? Bora. Você topa? Topo.
Na realidade, eu tive que ir para Foz do Iguaçu no dia anterior. E aí eu calculei certinho para sair 8 horas da manhã do dia do jogo. Eram 6 horas de viagem de carro. Chegar lá, fazer o jogo e voltar nessas 6 horas seguintes ali do jogo para chegar antes das 8 da manhã na fronteira e cruzar de volta pro Brasil. Isso eu fiz sozinho. Então foi muito louco. Eu imagino. Foi muito louco, foi muito louco. Foi realmente muito louco, assim. Puxa, naquela estrada que você não conhece, mas beleza, eu sempre gostei de dirigir, né? Eu tenho uma paixão muito grande por carros, então... Sei bem. Conheço. Então aquilo foi muito especial pra mim. Mas foi difícil. Cheguei no Paraguai, o Paraguai vazio, tudo as ruas vazias. Eles estavam levando muito mais a sério que a gente aqui no Brasil. E aí quando termina o jogo, aí quando eu pego o carro, era 1 da manhã, assim, e agora tem que encarar mais 6 horas na madrugada pra voltar, foi bem pesado. Eu tinha um papel com autorização do governo mesmo paraguaio para fazer essa travessia e fui parado na estrada pela polícia, mostrei e tal, mas... Nossa, eu fui com o rádio alto no carro, som muito alto, tocando aquelas músicas que eles gostam lá de... Como é que é? Reggaeton, sei lá. Reggaeton, É isso aí. A janela aberta, as duas, aliás. Os 2 vidros abertos pra ficar batendo muito vento na minha cara, assim, eu escutando o rádio muito alto pra conseguir chegar. E cheguei bem, graças a Deus. Tá aqui hoje e tem uma boa história pra contar. É né? isso. Uma bela de uma aventura. E naquele jogo, eu era o único brasileiro no estádio que não era da delegação do Palmeiras. O único naquela arquibancada ali. Na verdade, tinham 3 jornalistas paraguaios e eu. Éramos 4 nas arquibancadas do Defensores del Chaco, que por conta da pandemia também tava... Vazio e tipo, o banheiro não tinha luz, sabe? Não tinha a mínima estrutura ali porque tava voltando, tava todo mundo voltando. Então foi muito louco aquele jogo. E quanto foi o jogo? 0-0. Fez esse perrengue pra não ver um golzinho. Não, foi 0-0. Sacanagem. Mas, assim, uma bela de uma história pra contar. Coisas que a gente faz pela Conmebol Libertadores. É isso. A grande história desse jogo, aliás, foi a estreia do Danilo na Libertadores com o Palmeiras. Que depois foi só história, né? Que jogador. Que, aliás, o palmeirense ainda tem bastante saudade. Espero que ele se recupere, porque teve uma lesão importante agora, né? Lá na Inglaterra. Pra finalizar mesmo, o que a Conmebol Libertadores e a Sul-Americana representam pra você? Nesse momento, acho que representa muitos sonhos, né? Meus também, de tudo aquilo que eu já vivi, de tudo aquilo que eu consegui fazer, histórias e gratidão mesmo. Gratidão, acho que a gente tem que agradecer as coisas que a gente conseguiu na vida, né? Poxa, uma família. Eu acho que foi muito por conta da Conmebol Libertadores, da Conmebol Sul-Americana, que eu consegui hoje ter uma condição legal para oferecer para as minhas filhas. Então, a gente se move pelo futebol, né? Eu lembro de eu pequenininho, eu ouvi isso da minha família assim, mas você gosta tanto de futebol, mas futebol os jogadores tudo tão ricos, você não vai ganhar nada com isso, né? E eu pensava isso já desde então. Não, peraí, eu preciso ganhar alguma coisa com isso também. E hoje trabalhar do futebol, viver do futebol é um prazer muito grande. E a Conmebol Libertadores e a Conmebol Sul-Americana tem um lugar muito, muito especial na minha vida. Então, talvez gratidão seja a palavra mais apropriada. Muito legal, muito bonito. Galvão, sempre um prazer estar com você aqui. Beleza. Foi ótima conversa, mais uma vez. Tamo junto, Isa. É sempre bem-vindo. E valeu pra você também que acompanhou a nossa conversa. Agora bora pras quartas. Compartilha esse vídeo com as amigas, com os amigos e até.